Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard, refeições gostosas e balanceadas todos os dias, para você e sua família. Merlin Brindes, padronização de frotas e fabricação de fachadas. Uma conversa entre amigas acabou me trazendo de volta a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, para tirar uma dúvida com o Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, presidente da ABRAM. Obesidade infantil. Por que as nossas crianças estão cada vez mais fortinhas? Muito obrigada, Dr. Durval, por nos receber mais uma vez. E essa conversa entre amigas falava justamente da predileção das nossas crianças por alimentos que são sabidamente engordativos. Biscoito recheado, aqueles pacotinhos de salgadinhos, chocolate e vai por aí afora. Como é que essa história de obesidade chegou ao ponto que chegou, Dr. Durval? Então, mas aí é que está. A criança, infelizmente, ela não tem condições de comprar ela diretamente, e sim os pais e principalmente os avós, ou as tias, ou a madrinha, etc. Então aí é que está o grande problema. A participação da família é fundamental dentro desse contexto do desenvolvimento do sobrepeso e da obesidade nas crianças ou infanto-juvenil. Então, se os pais eventualmente compram esses alimentos, certamente está favorecendo para que essas crianças desenvolvam esses hábitos, que na verdade se perpetuam. E se começa ali na infância, passa pela juventude e evidentemente vai se tornar um adulto obeso, infelizmente. Na nossa conversa saiu um montão de coisa e eu queria ter tido a noção de anotar para trazer as perguntas, doutor Durval, mas vamos lá. Ó. A gente sabe que a obesidade infantil é resultado dessa alimentação errada e de crianças cada vez mais inativas. A gente até abordou isso aqui no Simples Assim, né? Mas no caso, essa criança ela começou a comer errado, porque eu sei que paladar a gente adquire, porque os pais assim a induziram a isso. Mas vamos só lembrar que um pouquinho antes, se intraútero a mamãe ganhou muito peso, né, em média inclusive mais do que 24 quilos, ela está favorecendo para que a sua criança se torne obesa, independentemente inclusive do fator genético. Então intraútero começa. Agora esses hábitos, por exemplo, até 6 meses, se houver amamentação, já há uma grande chance de favorecer para o não desenvolvimento do sobrepeso, da obesidade dessa criança. Quem é que detecta que essa criança está obesa? É o próprio pediatra, a família que percebe? Na verdade existem curvas que a gente chama de IMC, Índice de Massa Corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Para a criança é a mesma coisa? Para a criança é a mesma coisa, só que é uma curva. Porque para adultos, a gente sabe que o índice de massa corporal de 25 a 30 é sobrepeso, acima de 30 é obesidade. Mas para crianças não. Ou seja, há uma curva, que chama curvas do índice de massa corporal, do qual é um gráfico, e nesse gráfico você vai fazer essa continha, pega o peso da criança, divide pela altura ao quadrado, e vai colocar no gráfico nessa curva. E vai dizer se essa criança ela tem sobrepeso ou se ela é obesa, ou logicamente se ela está dentro dos parâmetros antropométricos de normalidade. Agora, a criança tem uma fase em que é mais difícil mudar esse hábito, doutor Durval? Tem, porque esse hábito, a partir do momento que ele fica enraizado, arraigado nos seus costumes, no seu paladar, que a gente chama de orossensorial, isso é difícil, principalmente se for até os 5 anos. Essa fase é muito danosa. E aos 8 anos também é uma outra fase perigosa. Então se considera uma fase de 1 ano, 5 anos e 8 anos. São os 3 períodos mais graves, críticos, para que essa criança desenvolva esse hábito e que vai favorecer para o desenvolvimento de sobrepeso ou obesidade para sempre. Uma das frases que a gente até achou graça é que a mamãe disse assim, mas meu filho gosta de porcarias, e se não tem a porcaria, ele não come. Não é real, porque a própria Harvard, né, a universidade dos Estados Unidos, famosa, fez um trabalho científico na América Central, e ela fez justamente para tentar mostrar e demonstrar que isso não é real. Ou seja, a criança, se tiver comida, e se for boa ou não considerada boa, ela vai procurar se tiver fome. Ou seja,
Se tiver frutas, verduras e legumes, ela tendo fome, ela vai procurar frutas, verduras e legumes. Mas se você colocar em cima da sua geladeira um potinho com doces e etc., ou balas, ela vai procurar aquelas lá. Isso é absolutamente normal, mas há comprovação científica para isso. É radical eliminar toda e qualquer guloseima da casa para tentar trazer a criança de volta a um hábito alimentar saudável? Não, porque se você corta radicalmente, certamente o resultado não é bom. Né? A gente fala que a taxa de abandono é maior. Tá. Então há necessidade de você ir equacionando aos poucos. Quer dizer, se a mãe compra com muita frequência aquela bolachinha recheada, passe a comprar a bolacha não recheada. Se ela tem o refrigerante normalmente normal, com açúcar, ela pode 2, 3 vezes por semana continuar com o normal, mas introduza o Diet Light Zero. E assim sucessivamente. Nenhum corte radical absolutamente vai trazer bons resultados. Pelo Até contrário. porque essa criança obesa, ela vai ser um adulto obeso, doutor Divaldo. 66% de chance. Né? Esses são os dados que mostram cientificamente falando. Sem contar que na escola ela vai sofrer bullying e uma série de outros problemas depois. Sim, e que na verdade agrava o quadro, porque se ela tem o bullying da obesidade lá, sobrepeso na escola, ela vai ficar mais ansiosa, tensa, nervosa. Aí, como mecanismo compensatório, ela vai procurar comer de novo. Mais a comer. João já está me sinalizando que o nosso tempo já acabou, mas eu queria antes fazer uma pergunta ao doutor Durval, porque é uma notícia que falou-se razoavelmente nos noticiários, mas para nós, simples mortais, acaba ficando muito na dúvida. Sim. O doutor Durval, a Anvisa aprovou no começo de abril um decreto legislativo que suspende decisão da Anvisa, aliás, a Câmara aprovou um decreto que suspende uma medida que a Anvisa tomou em 2011, suspendendo a comercialização dos medicamentos anti-obesidade. O que é que isso significa? Então, em 2011, a Anvisa baixou uma portaria dizendo não pode mais ter medicamentos anti-obesidade no Brasil, contrariando toda a classe médica, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira. E, evidentemente, os obesos que tanto necessitam. Agora, mais recentemente, através de um deputado, Felipe Bornier, apresentou um projeto-lei que foi aprovado agora pela Câmara dos Deputados, e para o retorno desses medicamentos, através de insistentes solicitações, não só por parte dos médicos do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, mas também pelos próprios obesos, aonde se fez uma pesquisa, 87,6% se mostrou favorável ao retorno dos medicamentos. Por outro lado, agora vai para o Senado. E aí sim é que poderá ter esse retorno. Logicamente que dentro desse período, a Anvisa vai novamente tentar reverter essa situação. Aí vale a pena que os obesos se reúnam através das redes sociais, inclusive entrando no próprio site da Abram, para que se manifeste para que isso não ocorra novamente, né? Muito pelo contrário. Para que essa suspensão seja de vez eliminada. Exato, ou seja, que os medicamentos permaneçam no mercado, porque a obesidade é uma doença crônica, como diabetes e hipertensão, e que requer o tratamento também com medicamentos anti-obesidade. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Durval. Foi um prazer de novo estar aqui. Eu que agradeço e sempre à sua disposição. Muito obrigado. E assim termina o nosso Simples Assim desta semana. E eu espero que você tenha gostado de tudo que nós trouxemos para você. Continue compartilhando com seus amigos através do YouTube, do nosso canal e do Facebook também. E você também pode assistir durante toda a semana no canal 7 da TV Cidade Catanduva. Uma excelente semana, feliz Dia das Mães para vocês todas. E até o próximo programa. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer,
desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard, pães artesanais, doces e salgados, integrais e até com 12 grãos, gostosos como os da vovó. Merlin Brindes, brindes personalizados com qualidade e eficiência.